Sabem, alguns sabem sim. Alguns sabem. Alguns É porque isso é sabem. muito importante, não dá pra generalizar, Não né? tem, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas vamos Sim. falar num apanhado. A gente Sim. sabe que tem exceções, vamos falar no apanhado. Sim. A maioria sabe que é errado? Os Ou é um pedófilos? instinto dele, os pedófilos? Sim, sim. Eles sabem, sim. Eles sabem. Sabem. Tanto que eles se desperta neles. cometem um negócio sempre por Exato. baixo dos panos da sociedade. Sempre assim. E pelos estudos que a gente tem, é sempre os de dentro de casa. É família, tá tudo ali. Existe ex-pedófilo? Ex- Se a gente vê que pedofilia é uma patologia, Exato. Essa é a minha Sim, questão. sim. É uma Existe patologia. ex-pedófilo? Por exemplo, eu cometi crimes, esses crimes absurdos, fui presa e me regenerei. Existe isso? Teve um caso de uma juíza que ela defendeu, ela foi até o fim para defender um pedófilo, que, na verdade, o que acontecia? Ele tinha, como fala, disfunção? Se masturbava, enfim, e aí ele cometia esse tipo de crime, não só então como importunação sexual, mas quando ele via as meninas, ele sentia aquela vontade, né? E aí ele nem foi como pedófilo. Mas ela insistiu tanto nele, fez com que ele fizesse todo um tratamento de psicologia. E o que acontece? No final de tudo, comprovou que ele tinha uma patologia. Essa patologia foi tratada. Ele tinha que fazer algo antes de entrar na terapia. Ele se masturbava antes. Para poder entrar e não ter ereção durante aquele período aí com a são psicóloga. gatilhos não, são Por isso que comandos, cada né? caso. São Que comandos. loucura! Sim. Ele tinha que se masturbar Sim. antes de entrar na terapia. Antes de entrar na terapia, para falar com a psicóloga. Sim. Ele tinha controle, mas ele não estava... Mas Ele tinha que isso. fazer fora. sempre isso para poder Qual é a dar minha, conta. o que eu penso, né? O Sim. que eu penso que pode ser totalmente diferente do que vocês pensam e do que você tá em casa pode pensar. Um pedófilo, uma pessoa foi presa. Na minha opinião, Por não existe pedofilia. ex-pedófilo. Uhum. Você sente atração por criança, você tem um problema e isso você vai sentir essa atração. Sim. Você fazendo ou não, a sua atração tá ali pela criança. O que eu penso? Você cometeu os crimes com 1, 10, 15, 20 crianças, enfim. Infelizmente são várias, porque são vítimas fáceis, né? São vítimas fáceis. Você fez a sua vítima. Você foi Sim. preso. Você saiu, você fez outra. Você foi preso, você saiu, você fez outra. É um crime que, ao meu ver, não existe recuperação. Não existe recuperação. Castração química. Não existe isso, porque mulheres estupram crianças também. com objetos. Sim. Então, não vem falar pra mim que castração química vai botar medo. Não vai botar medo. A pessoa que quer estuprar, ela vai estuprar. A pessoa que quer matar, ela vai matar. Não importa a pena que tá lá no Código Penal. Não importa isso. Importa o que ela tá sentindo ali agora e o que ela vai pôr pra fora e o que ela vai fazer. Sim. Então, a minha dúvida é, o que vocês acham como tem que ser tratado o pedófilo? Você Então. foi descoberto, você já tem sua sentença transitada em julgado. Como que esse pedófilo ele tem que ser tratado pela sociedade? Porque é muito complexo. Sim. Ao meu olhar, se ele tá reincidindo sempre, tá fazendo sempre a mesma coisa, tá sendo preso pela mesma coisa, aí você tem que olhar por um outro lado e colocar no hospital psiquiátrico. Aí ele tem que cumprir lá. Claro, faz toda uma análise, porque ele está reincidindo muito. Porque se for olhar pelo lado do direito, eles estão lá, ele vai ser punido e colocado ali numa cadeia. E nós temos uma segunda opção, que é do hospital psiquiátrico, aí ele tem que ficar lá. O certo do maníaco do parque era isso. Sair da cadeia Porque ele e ir pro hospital psiquiátrico. Exatamente. Na verdade, de primeira mão ali, ele já tinha que ter ido. Porque ele é um psicopata. É total diferente. Diagnosticado por vários médicos. Ele não tem recuperação, né? Quando a gente fala de pedófilo, se você faz um tratamento, a pessoa pode ser que ela não vá fazer mais isso, mas ela tem que ser supervisionada o tempo todo. Controle de remédios, precisa entender a raiz, nesse caso. Pode ser que ela não faça mais, mas pode. O potencial dela fazer tá ali com ela. Pode, porque eles têm esse pensamento. Eu até estava procurando aqui um livro que chama Predadores.
Dois pedófilos, estupradores e outros agressores sexuais. E são relatos de presos que, na maioria, envolve pedofilia, né, dos casos, mas tem de outros também. E eles falam, se me soltarem, eu vou fazer de novo. Não tem como, pode cortar o que vocês quiserem, vai ter que cortar minha cabeça, aqui, tirar meu cérebro para eu poder mudar. Que tá aqui, o daqui comanda. Se ele tá com esses pensamentos, ele vai fazer. Mas tem casos que pensa e não faz. Não faz. Não, tem alguns que se controlam, não saem. Outros cometem suicídio, porque não querem fazer, não conseguem se controlar e não tira. querem fazer. Eu já ouvi histórias disso, de pessoas que... Eu acho que é uma doença. Não sei se é, mas eu acho que é uma doença. Que tem essa atração por crianças. Sim. E para não cometer, eles se mataram. Eu já vi relato disso já. Já chegou a pegar algum, assim? Não. Não? Eu já vi relatos disso já, de pessoas que... Todos que pegou, que fizeram. Tem quem se mata na cadeia, né? Tem quem vai preso e se mata na cadeia. Tem alguns que se matam lá na DDM, lá na 8ª DDM ali, que a minha mãe tá, o estuprador foi pego, se matou na carceragem com a calça. Se enforcou com a calça na carceragem. Pôs ele lá, deu as costas, o cara já se enforcou. Sim, muitos... Porque eles se envergonham, né, de ter sido descobertos. Isso. Eu até comentar. Aí, eu falo pessoal, vergonha. Vergonha de ser descoberto, mas enquanto tá fazendo Você ali entende essa briga? Parece que é uma briga interna que ele tem. Ou eles têm, né? Quer dizer, eu sei que é errado, mas eu tô com vontade de fazer. Mas eu sei que é errado, tô com vontade de fazer. E aí você fica com essa briga. Como a gente fala às vezes, é briga de espírito e da carne. De espírito e carne. Então ele fica nessa dualidade. E muitos não aguentam e realmente acabam cometendo suicídio, porque eles não querem fazer. E a criança, depois que sofre, passa por essa situação traumática, algumas crianças que são abusadas, quando crescem, se tornam abusadores. E existe um procedimento após esse abuso, onde vocês vão cuidar dessa criança para zelar que isso não aconteça? Sim, tem que ter. O ideal é ter acompanhamento, né? Psicossocial, né? Sim. Tem que ter um acompanhamento multi, né? Sim. Várias funções, médico, enfermeira, psicólogos. Eu acompanhei um caso, que eu achei não, foi um caso muito grave, que eram duas irmãs, eu acredito que eu até já contei em algum episódio nosso, que eu quase não venho aqui, sabe, gente? Eu não lembro qual caso eu já contei, mas esse caso, eu acredito que eu já contei sim, das duas irmãs que eram abusadas pelo pai, ele fazia uma tabela de... Falou. Né? Então, esse caso fazia uma tabela, era em outro estúdio, vai 2 anos isso já. Tu vai ter que contar de novo? O Fê pediu pra você contar. Então,